Eu já vou começar direto, sem muitas delongas. Pedro, Chedid, se você quiser começar a sua apresentação. Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer aí o convite da Firjan, a organização da Eixos aí do evento. Parabéns a todos. A apresentação eu acho que ainda vão colocar, né? Legal. Bom, eu estou aqui com uma função difícil de falar de regulamentação do setor, falar de transição energética. Quando a gente recebeu o convite aqui da Firjan para falar um pouquinho sobre isso, a gente tinha o desafio de fazer um unbox com toda a regulamentação nova e Pouca coisa, né? da ANP e da ANEEL. Eu falei, bom, gente... Agora são 10 minutos. Um box eu não vou conseguir fazer, a gente fez um artigo aí de algumas poucas páginas, mas eu acho que com poder de síntese possível, eu vou tentar também passar aqui por uma linha geral para dar um contexto geral, tá bom, gente? Primeiro, falar de regulamentação, enfim, eu sei que é um assunto chato, então eu sempre gosto de trazer alguns números e trazer um pouco de perspectiva. Isso aí são informações que saíram no Outlook energético da DNV. Então, eles têm uma visão muito interessante que eu achei, que a gente tem que falar de transições energéticas regionais, né? A gente tem que olhar para o Brasil, a gente tem que olhar para a América Latina, para a gente poder entender como é que vai funcionar a transição energética global. Então, tem uma informação e tem um gráfico aí muito interessante que mostra realmente, primeiro, como é que está o consumo e as emissões, né, as emissões de CO2 para cada região. Então, a gente vê China, Estados Unidos, aí efetivamente precisando fazer uma transição energética. América Latina já com uma emissão muito mais baixa e com uma perspectiva aí para 2060, e aí a gente está falando de net zero em 50 e metas, a gente já provavelmente não vai atingir, mas de acordo com as perspectivas aí, a gente tem aí uma redução, você vê que é uma transição muito menor em termos de impacto e reduções de CO2, por muito que já se falou aqui em termos de matriz energética, matriz elétrica e situação do país como um todo. Dados atuais aqui de América Latina e um pouquinho de Brasil, a gente, enfim, já foi muito falado, mas a gente tem aqui participação do setor elétrico 60% em geral na América Latina, bem acima da média global, e com o Brasil com uma matriz elétrica perto dos 90%. A gente ainda tem um consumo alto de petróleo e isso vai continuar, né? A gente tem aqui uma demanda grande, especialmente no setor de transporte. A gente tem ali, olhando para o setor de transporte, o petróleo ainda tem 91% da necessidade energética. Então, é um segmento que ainda é difícil de carbonizar. A gente, enfim, Brasil, de continência, de um país de fato de um tamanho continental, a gente sabe como é o nosso transporte e a dificuldade disso. E sobre minerais, né, a gente já sabe que tem vasta riqueza mineral aqui na América Latina como um todo, e o Brasil com a terceira maior reserva aí de níquel e elementos de terras raras, tá? Em termos, enfim, e aí, por que de transição energética, né? Tem estudos já indicando até do Banco Mundial e outras instituições que os impactos que a gente tem da transição. Então, eventualmente, impactos de riscos climáticos, enchentes, secas, e todos os impactos que tem, que isso afeta muito o PIB da região, até os impactos em infraestrutura, aí, com uma expectativa de 1% do PIB, chegando a 2% na América Central. Tá? Enfim, aqui também só um outro estudo da Organização Meteorológica Mundial, que verificou e registrou 12 eventos climáticos extremos ao longo de 23, e a gente tem diversos outros, né? A gente teve, enfim, as enchentes no Rio Grande do Sul, a gente teve outros cenários que mostram a necessidade e o impacto do aquecimento global e dos impactos extremos climáticos no país, e a importância aqui da transição energética como um todo, né? E aí a gente traça e muito já se falou disso, né? Um novo paradigma aqui com relação aos recursos naturais. A gente tem uma indústria do petróleo numa dicotomia muito pressionada em um período, né, muito de fazer uma transição, ter uma eletrificação, olhando uma visibilidade de uma economia verde, e a gente sabe a importância disso, de uma descarbonização, mas, ao mesmo tempo, teve por um período, e a gente já vê isso muito diferente, é legal escutar aqui todo mundo, que a importância ainda do petróleo vai ser uma transição, vai ser uma adição, isso vai continuar por muito tempo. A gente ainda queima carvão, então
ter a visibilidade da importância disso aqui é essencial. O gás natural, óbvio, aí como combustível de transição, a gente não pode deixar de falar, eu acho que é essencial, já descarboniza vários segmentos, tem a possibilidade de projetos small scale para o transporte, é relevante, e tem o surgimento das novas tecnologias, muito faladas, novos combustíveis, que, enfim, hidrogênio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles, e aí o grande desafio, acho que também já foi muito falado, né, da transição energética justa, é a gente conciliar o crescimento com lucratividade, com a transição em uma indústria de baixo carbono. Então, enfim, a gente não vai falar de investimento, não vai falar de projetos se a gente não tiver economicidade, se a gente não tiver efetivamente viabilidade de desenvolver esses mercados. Tá? Em termos aqui, até ainda resgatando um pouquinho, isso até trouxe bastante coisa desse estudo, porque semana passada eu estava na GV e eu achei muito interessante, várias perspectivas foram trazidas pela DNV. Então, aqui algumas informações que eles já trazem que mostram muito do que a gente discutiu aqui. E eu achei bem interessante como está alocado, né? Então, futuro aí para América Latina e Brasil, produtores da indústria de petróleo, equilibrando as metas, né, para net zero, mas também tendo novas fronteiras, novas explorações. Então, a gente vê aí o Brasil sediando COP30, tendo ontem leilão de partilha, a gente tendo licenciamento da Foz também, que já foi falado. Então, e também com um avanço muito forte de renováveis. A realidade, a gente está aí num momento delicado, mas estamos discutindo o setor elétrico, estamos discutindo as MPs. Eu acho que tem muita coisa para crescer e projetos de captura de carbono, Petrobras já anunciou, super interessante, eu acho que tem muita coisa para rolar. Enfim, energia renovável ainda vai se expandir, então, conforme constante na região como um todo. Aqui um ponto legal é ver que o Brasil, Chile e Colômbia já aparecem como promissores de produção de hidrogênio na região. Eu sei que tem muita dificuldade ainda, tem vários desafios, mas eu sou um fã e acredito muito no desenvolvimento da indústria, eu acho que tem muito a agregar. E uma demanda por petróleo que vai continuar. A gente tem, enfim, setores que são demandantes e vão continuar sendo, que são os edilícios de transporte. Então, essa aqui é um pouco da perspectiva geral, aí, que eu acho que está bem lindo que a gente está falando para os próximos anos, né? Então, é muito mais um cenário de adição energética, da gente olhar para o Brasil, olhar para o que a gente tem de competência e ter essa pluralidade para continuar desenvolvendo e investir olhando para a nossa região aqui. Passado esse contexto aqui, a gente falando um pouquinho de regulação, né, gente? Enfim, como advogado, eu não tenho como não falar disso. Então, já espero não matar todo mundo de tédio, mas a gente tem aqui, recentemente, diversos avanços. Eu acho que o Brasil está se posicionando, seja em termos de política pública, seja em termos de regulamentação, mostrou um avanço significativo nos últimos 2 anos. Eu acho que 24 e 25 tiveram diversas leis, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre elas aqui. Eu não vou ter a audácia de passar no detalhe cada uma, mas eu acho que dá um contexto geral e falar um pouquinho também sobre como está a visão e como a própria ANP está tratando diferentes formas e cada segmento de uma forma individualizada que é relevante. Tá? Aqui, só deixar uma nota, é óbvio que regulação é importante, óbvio que sem regulação não tem investimento. Temos diversos outros desafios. Então, a gente tem desafio de infraestrutura, de mercado, ganho de escala, a gente tem uma questão de expansão de transmissão, conexão de rede, enfim, a ideia aqui é ter essa visão um pouco mais focada de legislação, sem necessariamente tratar das outras diversas dificuldades que a gente ainda vai ter e problemas pela frente. Tá? Trazendo um pouquinho, e aí ficou muito pequeno, mas trazendo um pouquinho só das principais normas aí que saíram. Então, a Lei do Combustível do Futuro já foi falado um pouquinho. Então, com mandatos aí de biometano, mandatos de querosene de aviação, tentando dar um incentivo via demanda para o mercado. A gente tem o marco legal da eólica offshore, o Sérgio falou um pouquinho sobre isso. Isso aqui foi, talvez, saiu no início desse ano, isso já está em discussão há muito tempo. A gente teve, infelizmente, até alguns projetos deixando de investir no Brasil pela demora na regulamentação. Então, óbvio que, de novo, né, não quero tirar as dificuldades de desenvolvimento de um projeto desse
ainda mais num país que tem geração ainda solar e eólica onshore. A gente teve o marco do hidrogênio, né? Enfim, a gente são duas legislações, do PHBC e do marco, era para ser uma só. Questões legislativas, a gente acabou tendo duas leis, e aí a gente espera aí, obviamente, uma regulamentação, mas o marco legal trouxe alguns parâmetros importantes em termos de classificação de hidrogênio, a vinculação que vai ser de fato um hidrogênio renovável, quem vai ser competente para regular, o sistema de certificação de hidrogênio como um todo. Então, tem diversos benefícios e contornos ainda sujeitos de regulamentação. E a própria lei da criação do mercado de carbono e de CCUS, que também, né, eu acho que isso foi uma demanda muito grande do mercado, isso foi um pedido longo aí de regulamentação que a gente teve recentemente, em 24, com a estrutura do sistema brasileiro de certificação. A gente tem aí a divisão de um mercado, né, criando o mercado regulamentado e o mercado voluntário, e, enfim, a gente vai passar um pouquinho mais sobre isso, né. E aí, a gente está nesse contorno e falando um pouquinho de papel da ANP, né? A gente já tem os marcos legais, eu acho que são os principais, eu acho que dá para citar outros, o PATEN também, mas a realidade é que a gente ainda precisa de regulamentação, tanto federal quanto infralegal. Eu acho que nenhuma dessas leis, ninguém vai fazer um investimento da demanda de CAPEX, da demanda necessária que a gente tem para esse tipo de projeto, sem ter, de fato, a regulamentação dessas leis, primeiro no âmbito federal e depois pela própria ANP, aí, que está com um chapéu dificílimo de olhar diversos mercados. Ela já regula do poço ao posto e ainda está ganhando biocombustíveis, hidrogênio, CCS. Então, a gente tem aqui uma tarefa árdua para a ANP. Tá? Passando bem rápido, que eu sei que a gente está com tempo curto. Algumas iniciativas aí que estão em curso executivo, falando um pouco de gás natural, né? A gente tem o PNIGB, espero que o Elo ainda vá criar um nome melhor para isso, está difícil de falar. Exato. Então, bom, tá em consulta pública, eu acho que é super interessante, de fato, como traz alguns projetos importantes para o Brasil, para o desenvolvimento do mercado, exatamente para tentar baixar um pouco do preço, do custo da molécula. Então, a gente fala de gasodutos de escoamento pré-sal, os hubs energéticos, os hubs de biometano. Então, tem diversas frentes aqui. É o estudo que vai guiar muitos investimentos e muitas políticas públicas no futuro. O hidrogênio, a gente tem o tão esperado decreto regulamentador das leis. Isso aqui já está para sair, enfim, eu já escutei que está para sair semana que vem, há alguns meses. Agora, eu acho que efetivamente sai. Acho que a própria Eixos saiu essa semana, está com a expectativa que, enfim, está pronto, está para assinar. Então, acho que é relevante. A gente tem a CCE falando muito de certificação, teve uma discussão recente, até nas últimas reuniões, falando exatamente, resolvendo um pouco da dicotomia aí teremos 4 subsistemas, vai ser um subsistema único, e, enfim, teremos 4, que é o que talvez faça sentido, tendo PLD e tudo mais. Iniciativa de combustível... Opa, eu preciso voltar. Combustível do futuro, enfim, a gente já tem diversas normas, teve o decreto aí do Segob recente, e aí o que está em voga agora é a discussão da meta para 26, para a meta do biometano. Isso inicialmente estava em 1%, já está, a consulta agora, em consulta pública, está já uma meta de 1/4 disso, de 0,25. Eu acho que tem desafios, eu acho que está muito próximo mesmo, faz sentido. Eu acho que a gente tem que discutir aí isso de alguma forma sem onerar o mercado, mas também trazendo os incentivos para a indústria de biogás e biometano. Bom, a Offshore, a gente está esperando a regulamentação, já falamos. Eu vou passar aqui que eu estou sem tempo. Olhando para a ANP, tá, gente? Aí eu sei que falar de transição a gente precisa falar de ANEEL também, mas dado o tempo e contexto, a gente vai ficar um pouco só na ANP aqui. E aí, de agenda regulatória, a ANP tem 56 iniciativas aí na agenda regulatória de 25 e 26. São 28 herdadas da última agenda, ou seja, a gente tem metade das iniciativas ainda, a ANP com backlog. Eu acho que muito falando da necessidade aí da ANP ter recursos, ter
ter incentivo e ter de fato budget para poder fazer tudo o que ela tem que fazer. E a gente tem 28 inéditas aí com forte repercussão na transição energética. E aí, olhando muito para gás natural, biocombustíveis, são as duas principais agendas regulatórias, e uma posição diferenciada para hidrogênio e CCUS. Eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente. Tá? Para gás natural, o que a gente tem falado aí muito é sobre o ano do transporte, né? Eu acho que a gente está com uma discussão muito grande sobre as tarifas de transporte. Eu acho que a base regulatória de ativos, eu acho que de alguma forma a gente está num momento crucial para a agência como um todo. Eu acho que o mercado gostaria de ter mais tempo para discutir isso. Está um pouco mais corrida do que eu acho que todo mundo gostaria, mas de alguma forma a gente está discutindo o tema e é super importante para o desenvolvimento do mercado, para a gente ter uma oferta, para a gente ter um preço de gás mais competitivo, para a gente ter efetivamente o crescimento aí da oferta e da indústria, da demanda. O Mercado Livre está crescendo muito em São Paulo. Rio de Janeiro a gente precisa desenvolver muito ainda. Tem questões regulatórias atreladas, mas tá na agenda. Eu acho que são questões que vêm que ainda buscam operacionalizar aí a lei do gás. Então a gente está andando. Eu acho que a ANP tem tentado desenvolver. Eu acho que, enfim, é isso. A gente precisa ter uma agência forte para regular o mercado e desenvolver. Olhando um pouquinho para biocombustíveis, na agenda a gente tem 9 novas iniciativas. Então, a gente tem muito aqui em vias de regulamentar a lei do combustível do futuro. Então, a criação do Segob, determinação das metas, a gente vai ter o próprio estabelecimento de como vai ser a emissão do Segob, vai ser muito similar à CBIO. Eu acho que evolução das regras do CBIO, a gente tem diversas frentes aqui andando. Vale a pena falar da 987, que foi a regulamentação que trata de biocombustíveis na ANP, que alterou a 734, só porque ela, de novo, é uma evolução da ANP para a clareza de mercado. Eu acho que aqui, para o biometano, para o setor de biogás, etanol, é super relevante. Isso aí é o bread and butter aqui para a gente olhar. Enfim, trata das autorizações. Já teve uma evolução aqui de entendimento da própria ANP com relação a isso. E está em consulta pública aí a 0729, que trata dos subsídios aí para alterar a regulamentação que trata do querosene de aviação. Tá? Falando de biometano, gente, eu vou passar muito rápido, mas aqui é o decreto, né? Acho que tratando aqui do decreto do Segob, e aí tratar um pouquinho só de ANP, como a gente falou, a ANP tem 180 dias para estabelecer o que vai ser o procedimento, como é que isso vai ser implementado. Então, tá mais uma coisa no colo da agência aqui. Ela já indicou que vai ser muito atrelado à regulamentação de CBIO, então a gente sabe mais ou menos o que esperar. Então, a gente tem já 2 abordagens um pouco diferentes, né? E com relação ao hidrogênio, a ANP primeiro, ela já fez uma emissão de um relatório para a implementação do que ela entende que deveria ser regulamentado, para ela também regulamentar a agência, e recentemente saiu o manual de autorizações. Então, a agência, ainda esperando o decreto e, de alguma forma, tentando se antecipar, ela trouxe aqui um manual, literalmente, de informações sobre como para fazer, acho que, esse gap, né? O mercado de hidrogênio tem muita gente de geração elétrica atuando, e aí trazer um pouco do conhecimento para a agência, para qual superintendência que vai atuar em cada frente de regulamentação. É um material indicativo, não é uma regulamentação que, enfim, que vai depender de AIR, mas é já um avanço e uma posição aí da agência de trazer, ainda que não seja via regulamentação, uma clareza para o mercado. Tá? E com o CCUS, ela tem uma visão bem diferente, né? Aqui, a ideia da ANP, em resumo, não ter uma regulamentação infralegal ainda. Ela já determinou isso por reunião de diretoria. A ideia é fazer uma regulamentação via projeto piloto. Então, aqui não é nem estabelecer uma resolução, é tentar ver como o mercado avança. Já teve o projeto da FS, e aí você ir aos poucos entendendo como o mercado vai funcionar para, então, estabelecer uma regulamentação. Então, aqui já e aí muito em linha do que a gente vai falar um pouquinho, usando um pouco do sandbox regulatório, das inovações regulatórias, né? A gente fala em sandbox, nada mais é do que a possibilidade de a gente criar
experiências regulatórias inovadoras, enfim, na ausência de uma regulamentação clara, a ANP tem a competência de emitir autorizações temporárias e também trazer um licenciamento diferenciado para determinados casos, tá? Isso se aplica não só para a CCUS, mas ela vem aplicando isso, por exemplo, para projetos, acho que foi o Newton que mencionou o projeto da Gás Verde, que teve uma questão até sobre de inovação regulatória para o modelo de abastecimento de GNC, bio-GNC, na verdade. A gente tem visto também para projetos de small scale de GNL. Então, é uma postura muito pró-mercado que a agência tem tomado, de alguma forma tentando resolver e acompanhar o desenvolvimento da tecnologia junto com a regulamentação. E aí, fechando, eu passei, acho que um pouquinho do tempo, mas eu acho que mensagem a gente já avançou muito, eu acho que a gente já conseguiu ter uma robustez regulatória. Quando a gente estava discutindo com a Rinto, alguns anos atrás, o Brasil não tinha nada, e aí eles voltaram esse ano, foi muito falado isso, falaram, cara, como a gente evoluiu regulatoriamente, como a gente está hoje com uma base muito mais sólida, trazendo segurança jurídica, que é um dos principais pilares aí para investimentos no país. A gente tem ainda, óbvio, uma necessidade de regulamentação, de fazer uma coordenação regulatória fina. Eu acho que tem detalhes que ainda precisam ser esclarecidos. Eu acho que a gente deu um primeiro passo, mas ainda tem muita coisa para fazer pela frente ainda no segmento de regulamentação, né? E, por fim, aí só falar dos desafios, né? A gente sabe que não são os únicos, reforçando que a gente tem questões aí de conexão, questões de infraestrutura, mercado, mas que a gente está muito bem posicionado para ser um key player aí na indústria de transição. Tá certo, Bruno. Obrigado aí pelo desafio hercúleo de conseguir colocar todos esses avanços em 10 minutos. Você citou CCUS por último, eu vou passar a palavra para o Paulo, gerente de P&D da Petrobras, que tem uma apresentação também nesse sentido para a gente, né? Deixa eu só te passar aqui o... Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos. Obrigado. Eu acho que aqui não dá para... eu passo, né? Sim. Tá bom, beleza. Boa tarde a todos. Eu sou Paulo Marinho. Sou gerente no Centro de Pesquisa da Petrobras, responsável pelo portfólio de CCUS, especificamente o portfólio de CCUS. Bom, tenho 21 anos de Petrobras e meus primeiros e últimos 20 anos foram na área de AIP. E agora, mais recentemente, eu estou na área do Centro de Pesquisa, trabalhando com um projeto tecnológico, né? E, para mim, assim, estar aqui, né, e observar esse evento, tá, Gabriel? E as falas muito alinhadas de todos que passaram aqui, né? Mostrando e evidenciando de que o óleo e gás é muito importante, não só para o Rio de Janeiro, como para o Brasil, como para o mundo, né, na indústria de energia. Isso é muito importante. Isso mostra que a gente está alinhado e que todos devemos remar, estamos, né, em uma mesma direção de transição energética, mas que transição energética é um mix, de fato, é uma diversificação, é um combinado, né, de energias, como foi colocado aqui. E eu acho que quanto mais a gente tem consciência disso, mais fácil a gente dá e mais firmes vão ser os nossos passos para essa transição energética justa, né, que a gente tanto fala. Tá? Eu vou trazer aqui, vocês vão ver, são poucos slides, tá? E são slides um pouco mais lúdicos. Lúdicos em que sentido, né? Eu trago aqui 3 exemplos de alguns projetos tecnológicos que a gente está trabalhando na Petrobras, na área de transição energética, e escolhi aqui 3 temas. Então, adicionalmente a esses temas, né? Hidrogênio é muito importante, não vai estar aqui. Combustíveis, biocombustíveis, extremamente importante, não vai estar aqui. Mas não é porque eles não estão que não são muito importantes para a Petrobras na nossa transição energética. Tá? Eu tive que escolher aqui alguns e vamos lá. Bom, o primeiro é pesquisa e desenvolvimento. O que a gente está fazendo? O objetivo aqui dessa minha apresentação é mostrar para vocês sucintamente o que nós estamos fazendo lá na Petrobras na linha de desenvolver tecnologias na área de transição energética. Então, começa aqui pelo nosso core, né, que é a produção de óleo e gás. Então, aqui, né, cerca de 90% da produção hoje do país é aqui no estado do Rio de Janeiro.
e praticamente a mesma proporção é referente ao pré-sal. Então, a gente tem a nossa maior produção hoje na área do pré-sal. Já foi dito aqui mais cedo, né, que a gente teve a licença da margem equatorial e era uma informação que a gente estava precisando muito e tivemos agora uma longa jornada bem sucedida, como foi dito aqui, né, junto com o órgão ambiental, e que é aprendizado mútuo, né, aprendizado comum. Então, aqui é um FPSO, né, nossa plataforma de produção, e nós temos a maior parte das emissões, né, de CO2 que nós temos numa plataforma de petróleo dentro do AIP, gerando energia na plataforma. Então, a gente usa o gás natural, gera energia, cerca de 60% a 70% dessa emissão acontece na geração de energia, mas não somente na geração de energia. Então, a gente lida aqui com muita tecnologia, desenvolvimento de tecnologia para medir tanto CO2, mas medir metano também, que tem um efeito como gás de efeito estufa importante. Então, a gente participa da OGMP, né, e a gente se comprometeu a avançar em medições. Hoje, todas essas medições normalmente são estimadas nas plataformas. E a gente aqui está desenvolvendo tecnologia, né, para medir através de ventes, e ali só exemplos, né, simulações de ventes fugitivas, né, com medição através de câmera, de drones, e inclusive drones, né, para a gente medir os gases da plataforma como um todo e fazer esse balanço no controle de emissões. Em energias, né, acho que eu tive mais aula aqui do que eu posso falar sobre energias. Então, hoje o dia foi rico aqui em energia, em eletricidade especificamente, né, eletro. Esse slide aqui ele mostra tudo que a gente, tudo não, mas uma boa parte das iniciativas que a gente vem fazendo na Petrobras em energias, tá, eletricidade propriamente dita. Então, aqui, né, a gente tem LiDAR ali instalados em plataformas, instalados em boias no mar, para medir através de laser, né, a velocidade dos ventos, por exemplo, e as condições climáticas no mar, para que a gente faça estudos em eólica offshore. A gente tem, como foi falado também hoje já aqui, né, estudos em eólica offshore, através de pilotos, né, construção de talvez instalação propriamente dita de pilotos de eólica offshore. Para isso, né, a gente precisa caracterizar ambientalmente e geotecnicamente, então a gente tem estudos também de caracterização de solo marinho para a instalação de eólica offshore. E ali uma série de projetos, né, nas áreas, né? Então, só lendo ali, daqui está ruim para ler, tá? Mas tanto em logística, que também foi muito falado aqui, cadeia produtiva de minerais críticos, né, em termos de eletricidade, tecnologias de equipamentos, propriamente dito, P&D de grande porte, no caso da eólica offshore, geração de energia solar e eólica também, e sistema de armazenamento, como a gente pode armazenar energia e contribuir para esse efeito, né, que foi também mencionado aqui, de sazonalidade energética. Bom, e aqui P&D em CCUS, aqui já é minha área, mas especificamente eu trouxe 2 slides, não vou entrar aqui no detalhe, mas queria que vocês se ativessem aqui à parte esquerda desse slide. É um FPSO. Esse FPSO ele representa aqui a nossa produção de petróleo, especialmente no pré-sal aqui, mas é onde a gente tem uma quantidade de CO2 significativa, né, já vindo na corrente de gás e petróleo. Então, a gente já produz o petróleo do pré-sal com uma quantidade significativa de CO2 e a gente precisou, desde a descoberta do pré-sal, desenvolver muita tecnologia para separar esse CO2 e reinjetar esse CO2. Então, hoje, em 24 plataformas em operação, hoje a gente tem sistema de separação de CO2 e a gente reinjeta, né, esse CO2 no reservatório, fazendo a circulação e não fazendo a emissão desses gases, né, para o meio ambiente. Esse é considerado o maior projeto de CCUS do mundo, consta no relatório, né, da Global CCS Institute, e no ano passado a gente injetou, né, o nosso recorde de 14 milhões de toneladas de CO2 no reservatório,
e vamos atingir, né, a nossa marca e nossa meta, atingir 80 milhões de toneladas de CO2 acumulados ao longo da produção do pré-sal, mais de uma década, né, quase 15 anos aí de produção. Tá? Então, hoje, é o que a gente faz hoje. Nós estamos aqui do lado esquerdo desse slide. E para onde nós queremos ir, né, enquanto Petrobras? A gente quer ir para a descarbonização das nossas operações usando o CCUS. Então, o CCUS é uma descarbonização profunda, que a gente chama. Então, só faz sentido aplicar CCUS se a gente quiser uma injeção de CO2 em larga escala, né? Como a gente não tem ainda a regulamentação também, o mercado de carbono estabelecido no país, né, com preço de carbono, hoje a gente fala de implantação de CCUS de adição de custo, né? Então, se é adição de custo, tem que ter muita compensação, assim, não só econômica, mas também em termos de emissões, para que a gente implante projetos de CCUS. Nós não estamos ainda prontos hoje para implantar, de fato, um projeto, e a gente está trabalhando em muitos projetos. Nós estamos trabalhando em 4 hubs de CCUS no país, que seria com um objetivo primário de reduzir as nossas emissões, ou seja, remover, né, CO2 dos nossos processos produtivos, das refinarias ou dos FPSOs e reinjetar esse CO2. Então, esse seria o amanhã que a gente chama. Capturar CO2 das refinarias e injetar em reservatórios, sejam reservatórios de petróleo, sejam reservatórios salinos, né, ultraprofundos, tá? Com total segurança. E um terceiro momento, não mais só descarbonizar as nossas próprias operações, mas descarbonizar as operações de terceiros. Então, indústrias hard to abate, né, chamado, as indústrias de difícil abatimento ali de CO2, siderurgia, né, e outras, a gente pretende também fazer projetos, como estamos em desenvolvimento de alguns projetos, para que essas empresas, né, essa indústria, ela capture o CO2 na sua planta industrial e transfira esse CO2 para que o transporte e o armazenamento seja feito pela Petrobras, pela indústria, né, de óleo e gás, que tem o know-how, né, de injetar, né, e de monitorar esse CO2. Então, esse slide ele mostra isso. Eu acho que o Bruno foi bem feliz quando ele falou que regulamentação é um desafio, mas, obviamente, não é o único desafio. A gente tem também desafios tecnológicos, tem desafios de custo, tem muitos tipos de desafios. Esse slide ele mostra um pouco isso. O que está escrito aqui, que eu não vou ler para vocês, mas é a série de projetos tecnológicos que a gente tem abertos hoje dentro da Petrobras, só na área de CCUS, estudando aqui desde modelagem, transporte, monitoramento de CO2 em subsuperfície e, mais recentemente, o nosso piloto, né, de CCS, que também foi comentado aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui nesse slide. É o último slide, né, e é o piloto de CCS de Cabiúnas, aqui no Norte Fluminense. Esse piloto é o primeiro, né, no país e na América Latina. Foi citado aqui também o projeto da FS, né, na área de BECS, que é outro processo, né? Ali não tem captura, mas tem uma movimentação e uma injeção também, a gente acompanha. E tem interesse também em BECS, né, a Petrobras. E a gente aqui está com um piloto, né, que foi recém-aprovado dentro da companhia, e a gente vai capturar o CO2 ali na estação de Cabiúnas, que fica no Norte Fluminense. Essa estação, hoje, ela recebe uma boa parte do gás do pré-sal, e apesar da gente já fazer essa captura de CO2 nos FPSOs e reinjetar, tem uma pequena parcela de CO2 que é movimentada até essa estação, e hoje a gente separa esse resíduo, né, de CO2 e venta. A gente vai capturar esse CO2, transportá-lo em um duto que vai ser readequado. Hoje é um duto de gás, a gente vai adequar esse duto, inverter o fluxo dele e transferir esse CO2, né, depois de desidratar, até Barra do Furado, que é uma outra estação que nós temos próximo do litoral, também no Norte Fluminense. Esse duto tem cerca de 70 quilômetros, né, de extensão, e a gente vai comprimir esse CO2 e injetar em altíssima pressão, né? A gente chama de estado supercrítico aí. Vamos injetar em um poço, em terra,
mas o objetivo é injetar no reservatório chamado São Tomé, o que dá nome aqui ao projeto, né, o projeto CCS Cabiúna São Tomé. São Tomé é o nome do reservatório salino ultraprofundo, onde esse CO2 vai ser armazenado, e o objetivo principal desse projeto é a gente, através de outros 3 poços monitores e muita tecnologia de monitoramento que vai ser implantada aqui nele, a gente monitorar a pluma, né, como esse CO2 vai se movimentar no reservatório, a ponto, né, o nosso grande objetivo é provar, esperamos que isso tenha sucesso, se não, faz parte de um P&D, provar que 100 poços monitores, que apenas com poço injetor a gente consegue, com tecnologia, monitorar durante longos anos essa pluma. Tá? Esse projeto, né, ele vai servir de base também para a ANP, é uma parceria, eu diria, a ANP vai usar aqui o projeto de Cabiúnas, né, para avançar na regulamentação, né, Bruno? Então, como você citou ali a questão do experimental, né, esse projeto ele vai ancorar bem, né, o regulamento também de CCUS. Né? Vão ser 100 mil toneladas por ano, a estimativa aqui de injeção, como eu disse, um poço, né, que vai injetar, e a nossa previsão de início de injeção aqui de CO2 é 2028. Tá? Nós vamos injetar por 3 anos e depois monitorar por outros 3 anos, para mostrar, né, toda a condição de monitoramento e bom armazenamento desse CO2. Bom, era isso, né, novos caminhos aqui para a transição energética. Eu ia, né, terminar com a fala que já foi muito dita aqui, então não vou me estender, só reforçar que tem espaço sempre para todo tipo de energia, o mundo vai precisar muito de energia, e quanto mais convictos nós estejamos com relação a isso, passos mais firmes a gente vai dar para essa transição energética, né, que é um petróleo, todo tipo de energia, o mais descarbonizado possível. Tá bom? Muito obrigado, agradeço a atenção. Muito obrigado, Paulo. Faltou o SMR, vou falar igual o Antônio. Tá bem. Falando de SMR, passo a palavra agora para o Alexandre Ronais, vice-presidente da ABDAN. Raça, pessoal, eu sou o último. Roque, tá tudo bem aí? Tá de pé? Eu me chamo Alexandre Ronais, eu sou vice-presidente da ABDAN. A ABDAN é a Associação Brasileira de Desenvolvimento de Atividades Nucleares, e sou o diretor executivo da Framatome. Framatome é uma empresa francesa do grupo EDF, Électricité de France, que é a projetista de Angra 2 e de Angra 3. Minha apresentação é bem gráfica, tem pouca coisa escrita, vou conseguir cumprir os 15 minutos, ninguém precisa dormir ainda. Né? Começa em 92, na Rio Eco 92. Todo mundo lembra desse evento aqui no Rio de Janeiro? Os mais velhos, né? Os mais jovens não lembram. Mas foi um sucesso, nós tivemos mais de 140 chefes de Estado. Foi onde começa a discussão ambiental. Foram assinados uma série de acordos, e a Agenda 21 era uma agenda que cada país tinha que desenvolver seu próprio plano de baixo impacto no meio ambiente, de descarbonização. Desde aquela época já vinha sendo discutido isso, e ali nasce a COP, que é a Conference of Parties. Ali define o começo das reuniões da COP. Vou pular para a COP 3, que é o Protocolo de Quioto. Foi a primeira vez que se assinou uma meta de redução de emissões dos gases de efeito estufa. Infelizmente, nessa ocasião, só os países altamente industrializados tinham metas, os outros países não tinham metas, e o maior produtor de CO2 do mundo, os Estados Unidos, não assinou o Protocolo de Quioto. Ele foi discutido na COP3, 97, todos os países assinaram em 99, e ele realmente teve efetividade a partir de 2004. Em 2015, foi o Acordo de Paris. Nesse Acordo de Paris já existia mais informação técnica. O impacto, todo mundo acreditava que se o mundo aquecesse 2 graus, o impacto ambiental era enorme. Então, passou, nesse momento, a todos os países terem metas e todos os países reduzirem os gases de efeito estufa. O principal gás de efeito estufa é o CO2, por isso que a gente fala em descarbonização. Em 2018, o IPCC gerou um relatório comparando o impacto no meio ambiente se o mundo aquecesse 1,5 grau
E se o mundo aquecesse 2 graus? Se o mundo aquecer 2 graus, 90% dos recifes de coral vão embora. O aumento do nível do mar impacta várias cidades da costa. Então, esse relatório colocou todo mundo em pânico e a decisão, a partir desse relatório, era que a meta não pode ser 2 graus, tem que ser 1,5 graus. Nós vamos para outras COPs. Tem um relatório em 2020 dos 3 anos mais quentes da história do mundo, a COP 27, um acordo histórico de perdas e danos. O que é acordo de perdas e danos? Quem são os maiores geradores de CO2? São os países ricos, são os países mais industrializados. E quando tem uma tempestade, quem é que sofre mais? É o país pobre, porque não tem estrutura, não tem escoamento, não tem drenagem. Quem sofre é o país pobre. Então, nesse momento, houve um entendimento, e aceito pelos países ricos, que tem que ter alguma compensação. Se ele gera aquele impacto ambiental e o país pobre sofre, ele tem que pagar por isso. E houve um acordo muito bom sobre isso na COP 27, foi no Egito. A COP 28 foi em... Alguém se lembra onde foi a COP 28? Foi em Dubai. Foi em Dubai. A COP 28 foi em Dubai. E nessa COP houve uma série de acordos muito importantes. Assinou-se que iam triplicar a quantidade de energia renovável e 22 países assinaram que iam triplicar a capacidade nuclear de seus países. 31 países têm energia nuclear, 31 países dominam a tecnologia e têm geração nuclear. 22 assinaram que vão triplicar a quantidade de energia nuclear até 2050. Os Estados Unidos assinou, os Estados Unidos têm 96 plantas nucleares. Se ele assinasse, ele teria que construir mais 200, que é impossível construir 200 plantas. Você leva 5, 6 anos para construir uma usina nuclear, então seria uma meta impossível para os Estados Unidos. A França tem 57. A França é do tamanho do Rio Grande do Sul. O território da França é do tamanho do Rio Grande do Sul. Tem 57 usinas nucleares. O Brasil tem 2. Na COP 29, que foi a última, foi em Baku, no Azerbaijão, mais 6 países aderiram a essa meta de triplicar a capacidade nuclear. Então, são 28, dos 31 países que têm planta, 28 assinaram um acordo de triplicar a quantidade de energia nuclear. Não assinou isso? Brasil. Todas as empresas que trabalham com energia nuclear têm os seus valores, como todas as empresas têm. O valor número 1 é sempre segurança. O valor da Framatome é segurança. Se for na estatal brasileira, que é eletronuclear, o valor número 1 é segurança. Se for nos concorrentes, Westinghouse, na Rosatom russa, todos, o primeiro valor é segurança. E um dos outros valores é a paixão pelo que faz. Vocês viram aqui o Miller falar aqui em cima, vocês veem que é um apaixonado pelo assunto, e vocês estão vendo agora uma versão mais radical, um pouquinho. Eu gostei muito, falar nessa casa é muito difícil, na Firjan, porque não só os palestrantes, como o público, é um público de um nível melhor, a gente tem que se comunicar muito bem. Eu gostei muito de um monte de coisa que eu escutei, mas eu vou contrariar algumas coisas que eu escutei aqui também. E isso é válido, as opiniões não são iguais. Aqui é um gráfico só para a gente entender uma coisa que me irrita muito. Eu vejo, não vi isso aqui, mas você vê autoridades, ministros, políticos fazendo discurso e misturando os conceitos do que é uma matriz energética do que é uma matriz elétrica. Eu acho que o Renato foi muito feliz aqui, mostrou a separação dos dois, e esse conceito tem que ser entendido por todos. Vocês veem nesse gráfico maior, isso é a matriz energética mundial. A corzinha mais escura ali são 13,4 gigatoneladas de CO2 lançado na atmosfera por ano. Esse é o maior causador de impacto no efeito estufa. Quem é isso? É a matriz elétrica. É como nós geramos a energia elétrica.
Isso é mundial, não é do Brasil, tá ok? E eu faço uma abertura desse 13,4, vocês podem ver. Quem é o grande vilão mundial? O azulzinho claro. Quem gera 9,7 gigatoneladas de CO2 ao ano? É o carvão, não é o óleo, não é o gás, é o carvão. O grande inimigo mundial é o carvão. Vocês veem aqui, o 0,7, o vermelhinho, é óleo, e o 3 toneladas é gás. Então, essa matriz elétrica, que é o número 2, que está separado aqui, é o que nós somos muito bons no Brasil. A matriz elétrica, nós somos excelentes, por uma questão de estratégia, por uma questão de sorte, por uma questão de natureza. Nós temos rios, nós temos sol, nós temos vento, nós temos urânio, nós temos muitas coisas que favorecem ao nosso país ter essa matriz elétrica. A gente vê, eu já vi o presidente da República chegar, nossa matriz energética é a mais limpa do mundo. Não é. Nossa matriz elétrica é uma das mais limpas do mundo. A energética, não. O que é preciso fazer para descarbonizar? Nós temos que pegar a matriz elétrica, que é o maior vilão, e ter fontes que não geram CO2. O Brasil faz isso muito bem. Na minha opinião, está desequilibrado, né? Como o nosso amigo Renato falou, nós estamos achando engraçado crescer solar, crescer eólica, sem ter uma compensação, sem ter uma energia de base, uma energia firme para segurar isso. Né, Renato? O solar traz não só o risco de, no fim do dia, ele parar. Hoje, para os senhores terem uma noção, ao final do dia, que a rampa de consumo vai subindo, a rampa de geração vai descendo. É como se você desligasse Itaipu. Quando você chegasse no final do dia, desliga Itaipu aí, que eu não quero mais Itaipu gerando, não. É o que acontece com o solar, porque só gera de dia, é óbvio. E são duas energias excelentes, ninguém é contra. Né? Sou apaixonado pela solar, minha casa tem solar, meu barco tem energia solar, e o vento também. Todos são energias excelentes, mas nós temos que ter cuidado. À medida que elas crescem, nós temos que ter compensações, tem que ter uma energia de base para suportar. A solar cresce, não tem só esse risco, mas tem um risco que eles chamam de IBR, né? É a rede fraca, a rede considerada fraca. A rede que é baseada em inversores, né? Ele não guia a frequência, ele sofre, ele não consegue demandar, e a rede varia e acaba abrindo um monte de seguranças. Então, a rede solar é uma rede considerada fraca no mundo inteiro. Tem que ter compensações, é importante, é boa. Outra coisa que eu sou contra é subsídios. Subsídios só gera desigualdade e já foi até onde podia ir. Entendeu? O subsídio tem que acabar para solar, para eólica, tem que competir da mesma forma com as outras fontes. É minha opinião, desculpe, eu sei que contraria muita gente. Então, quais são as outras coisas que nós temos que fazer para descarbonizar? Elétrica, a geração elétrica, nós fazemos muito bem. Qual é o segundo maior impacto? É o 8. O que é o 8? Transporte. É eletrificar o transporte. Carro, trem, avião. Antes de vir para a Promatome, eu trabalhava numa empresa americana chamada Collins Aerospace, com faturamento de 35 bilhões de dólares. Ela se juntou com a Raytheon, que tem um faturamento igual, eles chamam de Merger Vehicles, se juntaram somente para desenvolver o avião elétrico, que eles acreditam que, no futuro, o avião será elétrico. Não pode ficar queimando combustível. Então, transporte. Nós temos que eletrificar o transporte. Vou me arriscar aqui. Não vou perguntar carro flex, não. Quem perguntou carro flex foi o Renato. Quem tem carro totalmente elétrico, levanta a mão. Olha em volta, por favor. 0. 0. 0. Então, nós fazemos bem isso? O Brasil faz bem isso? Nosso transporte está eletrificado? Não. Qual é o terceiro maior vilão? É a indústria. É a siderúrgica, vilão que eu digo, de geração de CO2. Nós estamos eletrificando a indústria? Existe algum plano do país para eletrificar a indústria? São grandes consumidores. O Miller, na apresentação dele, falou 300 mega
uma siderúrgica, uma fábrica de alumínio, celulose, é tudo perto de 300 mega. Nós estamos eletrificando esse setor? Não. Eu vou pular essa, porque eu já falei. Agora eu vou mostrar uma comparação que ninguém vai gostar, mas é de 1990 até 2023. A fonte está escrita embaixo. Quem quiser consultar, eu faço questão sempre de botar a fonte nos gráficos. O Brasil, de 1990 até 2023, ele aumentou em 2,7 megatoneladas de emissão de CO2. Ele, de 1990 até 2023, é um crescimento de 122% de emissão de CO2. Olha o exemplo do lado, a França. Total de emissões de CO2. Ele, em 1990, ele tinha um número, os gráficos estão paralelos e a unidade igual, para a gente poder comparar. Então, você vê que ele que tinha um nível parecido com o do Brasil em 2010, ele está muito abaixo hoje. Ele conseguiu reduzir em 30% a emissão. No mesmo período que a gente aumenta em 122%, a França consegue reduzir em 30%. A França tem a matriz elétrica, 85% nuclear, 57 plantas e 14 planejadas para construir, 6 já contratadas, graças a Deus, para a Framatome. Então tem 6 plantas novas e começando a construir na França. Além disso, ela fez o resto. Eletrificação da indústria e eletrificação do transporte. Ela combateu as 3 causas que nós precisamos olhar também. Eu gostaria muito de apresentar isso para o Ministério do Meio Ambiente, para eles olharem outras coisas que têm que ser feitas, além de somente bater no peito e dizer que nós temos muita hidrelétrica, temos solar, temos eólica, isso tudo é muito bonito, está num nível de risco que nós temos que prestar atenção e gerar novas de base. Isso aqui é o meu último slide, que é o que existe no mundo hoje de energia nuclear. O que é proposto? Proposto é que está discutido, como tem o PDE da EPE, que diz que nós temos que ter uma nova planta, tem que terminar Angra 3, ter uma nova planta. Está ali, está proposto. O que é planejado? Já tem cronograma e já tem orçamento. E, do outro lado, é o que está em construção. A fonte também está ali embaixo, para alguém quiser consultar. O Brasil está com uma em construção, que é a Angra 3, só que ele está com uma em construção há 40 anos. Há 40 anos que os equipamentos... A Framatome é a fornecedora dos equipamentos principais de Angra 3. Lá em Angra, é outra coisa que me incomoda muito, às vezes a gente vê uma autoridade, um político dizer: eu preciso que Angra 3 saia do papel. Angra 3 já saiu do papel há muito tempo. A obra civil está 67% construída. Se alguém quiser, bota no Google, fotografia de Angra 3. A obra civil está 67% construída. Eu já entreguei 11.500 equipamentos para a usina que estão armazenados em Angra e na Nuclep. Então, tem 11.500 equipamentos que custaram ao país 1,5 bilhão de euros. Ainda falta, isso é 86% dos equipamentos do contrato da Framatome, ainda falta 14%, que é a sala de controle, que é a parte totalmente modernizada em relação ao Angra 2. Angra 3 é uma réplica de Angra 2, mas todas as modernizações de segurança e que o próprio dia a dia desses 30, 40 anos que ficou aguardando aconteceram. Angra 3 vai ser uma planta muito mais moderna que Angra 2, toda a sala de controle é digital. Angra 2 tem a sala de controle analógica, toda a sala de controle de Angra 3 é digital. Todas as alterações de segurança foram feitas. A tampa do vaso do reator nós mandamos para a Alemanha, trocamos conexões e trouxemos de volta para o Brasil. Então, todas as modernizações que poderiam ter sido feitas foram feitas durante esses anos. E o governo fica discutindo se deve ir adiante ou não. O custo de completar a obra são 25 bilhões de reais. O custo de não completar a obra são 21 bilhões.
É quase a mesma coisa. Sendo que, se você completar, você vai gerar energia, são 15 milhões de reais por dia. Angra 2 fatura 15 milhões de reais por dia. Então, se gerar energia é bom para a sociedade, não gera CO2 nenhum, e se paga. Se não for para frente, você vai gastar 21 bilhões para descomissionar o que está lá. Você está com 11.500 peças guardadas, que não sei o que vai fazer o país com isso, porque a maioria deles é customizada para Angra 3, adaptada para o nosso clima, então não tem como vender. Você olhar para as plantas similares, não vão querer comprar, porque são plantas que já têm 40 anos de vida, que vão estender a vida, talvez comprem 1 ou 2 itens, mas não vão comprar 11.500 itens. A Angra 3 está numa situação que é irreversível. É irreversível, é só teimosia, falta de inteligência, para não usar outro termo, porque 67% da obra é feita, 11.500 peças guardadas, e estamos discutindo se deve continuar ou não. Nosso amigo Roque aqui é diretor da Ferreira Guedes, que foi uma empresa que trabalhou lá na obra civil um tempo, enfrentou várias dificuldades. O setor nuclear hoje, embora o discurso seja muito positivo, o discurso dos políticos seja muito positivo, sofre muito, muito. A Eletronuclear, que é a estatal operadora das usinas, o presidente se demitiu no começo do ano, não foi nomeado um novo presidente. Há 2 meses atrás, resolveram que o diretor técnico seria diretor-presidente interino, o nomearam como diretor interino, e ele pediu demissão essa semana também, disse que não quer ser presidente interino e nem quer ser diretor técnico mais da empresa. Indústrias nucleares brasileiras, que fabricam combustível para as usinas. O presidente foi demitido em voo. Nós chegamos a Brasília segunda-feira, saímos daqui, ele era presidente, quando nós chegamos em Brasília, ele não era mais o presidente. Ficou menos de 1 mês. É isso aí, menino. Não, menos de 2 meses. 1 mês e meio. 1 mês e meio. Menos de 2. Então, essa briga política, né, essa visão limitada, a energia nuclear. Vou fazer só para finalizar aqui, esse é o último slide mesmo. Angra 2 ocupa uma área de 1 km² e gera 1.350 megawatts. Não alagou nada, não desmatou nada, não precisa de vento, não precisa de sol. E opera 90% do tempo. Ele só para um tempo para manutenção durante o ano. O resto do ano ele está emitindo 100% do que ela pode transmitir. Então, é um meio que nós não podemos desperdiçar. Né? Meu último slide, só... Esse era o último, mas tem mais um. É simples. Cada país tem suas características. Né? A gente olha para os outros para aprender, a gente olha para os Estados Unidos, olha para a França, olha para a Alemanha, olha para os outros para aprender, mas cada país tem que ter sua própria mentalidade e utilizar o que tem de bom. Nós utilizamos os rios, que era bom. Né? No final, nós falhamos, porque temos usinas a fio d'água, que se choveu tem energia, se não choveu não tem. Belo Monte, alguém sabe quantas turbinas Belo Monte tem? Belo Monte tem 24 turbinas, 18 na casa de força principal e 6 na casa, não é secundária, mas eles chamam de Sítio Pimenta. Vários momentos do ano, ela só tem 2 girando. Eu acho que hoje, eu não tenho certeza, mas se fizer uma pesquisa, eu acho que só tem 2 turbinas girando, porque não tem água. Isso não serve ao nosso país. Ou nós temos uma reserva, que é a pilha, que alguém falou aqui, né? Nós temos uma grande bateria. Já acabou? Já acabou meu tempo? Esse é o último. Já acabou faz tempo. Tá bom. Muito obrigado a todos. Esse é meu último. Cada país tem a sua matriz. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Eu vou fazer uma pergunta muito rápida para cada um, responder rapidamente, a gente finalizar isso daqui. Primeiro, Alexandre, para não depender da teimosia do governo, a gente tem aí o anúncio da compra da eletronuclear por parte da JF, tem data center chegando aí que talvez demande muito energia nuclear. A gente
iniciativa privada vai entrar sem mudança na Constituição ou a mudança na Constituição é essencial para trazer segurança jurídica para os investimentos? Bom, existem interpretações diferentes do que está na Constituição, né? A exclusividade do Estado em relação à nuclear não restringe a entrada de capital, né? Essa é a minha interpretação. Então, o que aconteceu agora está perfeito, está dentro da lei, está tudo correto, né? A operação da usina é exclusividade do Estado. A minha, temos um advogado aqui do lado, pode contestar depois. Então, a Eletronuclear continua operando as usinas, está tudo perfeito da maneira que fez. A entrada do setor privado, vou fazer uma piada aqui que não pode reproduzir. O pessoal, gente boa, no mesmo dia que saiu a notícia, me mandou eu recebi várias mensagens aqui dizendo o seguinte: você vai receber seu pagamento em picanha agora. Porque a dívida da Eletronuclear com a nossa empresa é muito grande, uma exposição financeira muito grande, e aí o pessoal brincando que vão me pagar em picanha, vão ser navios e navios de picanha, né? Mas, agora, sem a brincadeira, eu vejo com muito bons olhos. A entrada do setor privado é importante, não só nas usinas grandes, como o Miller mostrou na apresentação dele, tem uma empresa brasileira suportada pela Diamante. A Diamante é uma operadora a carvão, né, uma termoelétrica a carvão lá do Sul, e ela está tentando fazer a transição para nuclear. Ela está estudando, porque ela tem um limite, é 2030 ou 2040? 2035, ela não pode mais produzir energia usando carvão. Então, ela está nessa fase de transição, de entender como ela vai adiante. E ela está fazendo estudos e investindo dinheiro. Esse projeto tem um investimento da FINEP, né, de 50 milhões, tem um aporte grande da Diamante também, e o Brasil está tentando fazer um microreator. A Framatome, na França, está ajudando. Tá? Nós temos a dificuldade ainda de fabricar os tubos do combustível, que é um tubo de um zircalói difícil de fabricar, o Brasil não fabrica. Nós vamos não vender os tubos, mas já é uma grande coisa, porque ninguém vai vender. Nós vamos vender os tubos. Temos uma reunião na França semana que vem e estamos apoiando esse projeto. É importante entender que nós, como brasileiros, não podemos depender 100% de uma empresa estrangeira. Eu sou diretor da empresa francesa, mas nós temos que ter nossa tecnologia própria. Isso a Marinha faz muito bem. O resto do país tem que fazer, e o resto não é governo. O governo é incompetente. Não é o governo brasileiro, o governo de qualquer país é incompetente. O governo americano, que a gente acha que é super competente, ele, na área nuclear, é tudo privado. Todas, são 90 plantas privadas. Então, o caminho, respondendo simples, é excelente. A minha visão é muito boa. Eu, sexta-feira passada, passei o dia inteiro fazendo relatório para a França do que estava acontecendo, da aquisição, quem eram os irmãos Batista, quem era a JF, qual era a influência, quais eram as empresas, a Âmbar, a Energia, e tive que fazer relatório em cima de relatório, e eu te garanto, todos os relatórios que eu fiz foram positivos. Minha visão é positiva da entrada do setor privado. Tá certo, Paulo. Alexandre, Paulo, agora com você. Minha pergunta é sobre como que BECS está ligado à estratégia da Petrobras. Isso está relacionado, por exemplo, com combustíveis avançados? Não, eu me refiro mais à questão da captura mesmo. Então, é possível que, assim como a gente tem alguma integração e está desenvolvendo projetos com indústrias hard to abate, tipo siderurgia, né? A gente também possa fazer algum tipo de avanço na indústria sucroalcooleira para desenvolver projetos em conjunto. E a Petrobras, dependendo da escala, né, se a gente desenvolver, por exemplo, um hub de CCS, né, no estado de São Paulo, por exemplo, onde nós temos muitas refinarias, pode fazer muito sentido a gente integrar alguma malha de hub como serviço, tá bom? Seria isso. Obviamente, ninguém tem um modelo de negócio desenvolvido, nada disso. Estamos avançando agora, né, em um projeto de P&D com a USP, sendo coordenada pela USP, mas com participação de outras indústrias também lá. E está pequeno ainda, nascendo pequeno, mas para entender e talvez avançar para algo no sentido de integração futura de BECS com CCS. Certo. E para finalizar, Bruno,
você acha que a regulamentação do mercado de carbono é o que vai, digamos, conectar todas essas regulamentações que estão caminhando agora? É o que seria o ponto essencial para viabilizar até economicamente, né, essas soluções? Gabriel, no mundo ideal, acho que sim. Eu não sei até que ponto que a gente vai andar tudo ao mesmo tempo e vai conseguir, de fato, ter, mas eu acho que o mercado de carbono aí tem uma relevância. Enfim, a gente já discute em biometano a venda dos CEGOBs, como é que a gente vai fazer, ter um trade disso, ter um ativo líquido aqui para fazer. Eu acho que o mercado de carbono entra com um papel importante para juntar. Eu acho que, como você falou, acho que junta vários aspectos diferentes, uma marketabilidade, uma fungibilidade. Eu acho que isso traz liquidez para o mercado, ajuda. A gente discute até em outros tipos de projetos, criar outros tipos de certificados e outras questões, exatamente para você poder ter um adicional ali, né? O atributo verde traz um valor, traz uma economicidade adicional para o projeto, traz uma bancabilidade, e isso acho que o mercado de carbono, sim, é altamente esperado, seja para créditos em geral, mas para as outras energias também. Tá certo. Muito obrigado, Bruno, Alexandre, Paulo, e muito obrigado à nossa audiência que nos acompanhou até agora. Justa, nosso presente é uma energia justa para cada um dos brasileiros. Justa, essa energia é a gente que faz. Sabia que a Petrobras é quem mais investe em transição energética no Brasil? Não é à toa que é a empresa mais inovadora do nosso país. A Petrobras é líder na transição energética justa. Justa para todos, justa para você. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Justa! A Selen Renováveis vai produzir, a partir da macaúba, uma planta brasileira, biocombustíveis renováveis para descarbonizar a mobilidade do futuro. A Selen Renováveis, futuro feito no Brasil.